Bem, hoje vamos falar um pouco sobre algo que me preocupa significativamente e que tem alguma razão de ser, o verão a seguir. E para começar, há que talvez sintetizar um pouco o que é o Partido Socialista. O Partido Socialista, aliás, como a generalidade dos partidos portugueses, tirando o Partido Comunista e os partidos da extrema-esquerda, nasceram numa circunstância muito própria, nasceram num processo de transição que parou, que era a transição do salazarismo para uma possível democracia que Marcelo Caetano não conseguiu concretizar, portanto uma transição que parou e que fazia do Partido Socialista uma junção de variadíssimas tendências democráticas e antifascistas. Desde a esquerda católica até à esquerda liberal, até à esquerda, é um conceito que na altura não existia, mas que já existiam quem pensava assim, à esquerda republicana radical, à esquerda socialista. A generalidade das pessoas destas áreas foram-se juntando à volta do Mário Soares e juntando à volta do Partido Socialista. E nessa circunstância, no caso, nasceu um Partido Socialista pejado de tendências, o que é muito bom, né? E foi uma das grandes virtualidades deste país, foi ter um Partido Socialista tão grávido de tendências, com tanto potencial para gerir a governação de formas diversas. O que nem sempre aconteceu da melhor forma, mas é saudável que tenha sido assim. E o que acontece na circunstância atual é que houve um pequeno grupo dentro do Partido Socialista que conseguiu impor esta geringonça, no caso, esta oportunidade de trazer para o Parlamento quem já lá estava, mas que era permanentemente posto à margem, o Partido Comunista, os Verdes e o Bloco de Esquerda, no caso, e essa oportunidade veio alterar significativamente a lógica parlamentar portuguesa, o que já de si é muito bom e muito importante. Mas, o que é verdade, é que ao fim deste mandato, deste período legislativo, no caso, se foi constatando aquilo que era óbvio e que desde o princípio sempre aconteceu. Na esquerda portuguesa há variedíssimas opções, felizmente, a esquerda portuguesa é particularmente diversa, o que é muito bom, e o que é bom que de uma vez por todas, e infelizmente parece que ainda ninguém, ou uma parte importante da elite da esquerda portuguesa não percebeu, é que deve alimentar essa diversidade, deve ser favorável a essa diversidade, deve procurar os consensos dentro dessa diversidade. E não, continuam, heroicamente, com uma lógica à PREC, no caso concreto, eu sou da esquerda pura, tu és mais ou menos de esquerda e tu, Partido Socialista, tens aí uns restos de esquerda e o resto não é. Não é assim que isto vai a lado algum e é importante que de uma vez por todas comecemos ao nível da esquerda a pensar de outra forma. Reparemos, desde há muito tempo para cá, no caso, não vou situar datas, não vale a pena, mas desde há longo tempo para cá, que a tendência crescente é para a abstenção. Né? Numa primeira fase a abstenção foi à esquerda, porque a esquerda descontentou-se com as várias governações do PS, mas não encontrou nas governações do PC municipais ou na extrema-esquerda do Bloco de Esquerda, na altura ainda a extrema-esquerda, não encontrou soluções. E, portanto, absteve-se, entrou na abstenção, manteve-se na intervenção social e cultural e deixou a intervenção política de lado. Cada vez mais, a partir, basicamente, de Sócrates, o que aconteceu é que começou a ser a direita a levar para a abstenção o seu eleitorado. Porque a direita entrou num processo de radicalização, deixando de ser, quando eu falo de direita, eu falo sobretudo do PSD, mas no CDS também isso aconteceu, deixando de ser um conjunto de organizações reformistas, passando a ser um conjunto de organizações conservadoras e neoliberais. E isso afastou uma parte importante do seu eleitorado e foi empurrando esse eleitorado, no caso concreto, para a abstenção. E esta realidade é a realidade que parece que a esquerda não está a entender. A esquerda, por um lado, não é capaz de perceber que tem que ir conquistar esse eleitorado na abstenção pelo diálogo, no caso, e imagina-se a esquerda e sobretudo o Partido Socialista, e dentro do Partido Socialista, sobretudo a sua facção da esquerda liberal, o Santos Silva, o Carlos César, etc., e dentro dessa esquerda também a esquerda católica, no caso como a Maria de Belém, esse conjunto começou outra vez a sonhar, né, com este crescendo que o PS teve à custa da geringonça, a sonhar que era possível
roubar votos ao eleitorado do PSD e crescer à custa do eleitorado do PSD, não percebendo que duvidosamente isso acontecerá, porque a tendência não mostra essa realidade. A tendência não mostra a transferência de votos, a tendência mostra pura e simplesmente a abstenção. E essa é uma realidade que me leva a dizer assim, é bom que pensem se de facto esse caminho é adequado. Eu não estou a dizer que não pode acontecer, o que eu estou a dizer é que é duvidoso que aconteça. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é duvidoso que este cenário de conflito dentro da esquerda seja uma solução, seja para quem for. Seja para o Bloco de Esquerda, seja para o PC, seja para o Partido Socialista. E dentro dos três partidos, há que dizer com toda a sinceridade e com toda a transparência, enquanto analista, que o partido que mais cauteloso tem sido neste processo tem sido o Partido Comunista Português. Tem mantido as suas opções e tem procurado encontrar uma negociação que lhe permita, por um lado, salvaguardar as suas opções e, por outro lado, salvaguardar a geringonça. É duvidoso que o Bloco de Esquerda já tenha aprendido isso. Não aprendeu. O Bloco de Esquerda continua a ser muito parlamentar, radical, aquele discurso da Primeira República, cheio de adjetivos e com pouco conteúdo, no caso concreto, na realidade social, no contexto da realidade social. É tudo ao contrário do que acontece com o Partido Comunista Português, que tem uma grande preocupação com a realidade social. Por outro lado, convém perceber que na direita portuguesa há um fator muito importante e que tem um significado bloqueador, que se chama a Igreja Católica. A Igreja Católica não é, em Portugal, uma igreja de esquerda. É larga e maioritariamente uma igreja de direita, com alguns leves até de extrema-direita, como vimos recentemente, com o apelo ao voto aos partidos de extrema-direita, saído diretamente do patriarcado. Mas, enfim, isso é uma minoria ridícula, mesmo dentro do patriarcado. O que interessa é que a larga maioria do aparelho da Igreja Católica é uma maioria de direita. E é essa maioria que alimenta o eleitorado de direita em Portugal, e é essa maioria que tem alimentado sistematicamente o PSD e minoritariamente o CDS. Ora, essa realidade vai, no meu ponto de vista, dificultar enormemente este sonho de alguma esquerda dentro do Partido Socialista de conseguir roubar votos ao Partido Social Democrata ou de conseguir fazer uma coligação com o Partido Social Democrata que seja virtuosa também para o Partido Socialista. E a minha preocupação é, garantidamente, o que está aqui a sonhar-se. E é espantoso que um homem com uma inteligência do Santos Silva e até do Carlos César, no caso concreto, estejam a escorregar para caminhos tão fáceis e de tão fraco resultado a prazo, no caso concreto, possam sonhar com ou a transferência de votos para dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista ou uma coligação PS-PSD. O resultado vai ser óbvio. É o que aconteceu na França, PSF com 11%, é o que aconteceu no caso concreto aqui ao lado em Espanha com o PASOK, que manteve os 20%, mas reduziu largamente o seu eleitorado. É o que aconteceu, o PASOK não, o PSOE, e é o que aconteceu na Grécia com o PASOK, no caso concreto, que foi completamente destruído, desapareceu do mapa, e também na Alemanha, onde o SPD perdeu perto de 20% do eleitorado, quer para a abstenção, quer para o partido da esquerda, isto é a ala esquerda do SPD, que saiu aqui há uns bons anos do SPD. Estas realidades, no caso, devem ser vistas dentro de um contexto global. Esta insegurança numa estratégia tão frágil de cimento, esta insegurança está a ser gerida num contexto de uma enormíssima insegurança global. Estamos com um cenário de pré-guerra, no caso na Venezuela, estamos com um cenário de conflitualidade social larguíssima no Brasil, estamos com um cenário de guerra bem aqui ao pé no Médio Oriente, estamos com um cenário de destruição, de genocídio ali para os lados da República Democrática do Congo, estamos com um cenário de fome absoluta ali nas zonas do Zimbábue, etc. E mais para cima, no caso, na zona do Mali. Este é o espaço do Ocidente, entre aspas, da Europa, porque depois o outro espaço já não é do Ocidente nem da Europa, é o espaço da Ásia, que é um espaço que, como os Estados Unidos da América, enfim, não é os Estados Unidos da América, é o Sr. Trump, com as suas loucuras, fez com que o Brasil deixasse de estar nos BRICS.
Acontece que os BRICS não morreram, passaram-se a chamar outra coisa, passaram-se a chamar ricos. E os ricos é a Rússia, a Índia e a China. Mais de 30% do consumo, do potencial de consumo do mundo. E em crescimento, com uma economia largamente em crescimento. Não é com economias bloqueadas como a economia europeia ou em pouco crescimento como a economia americana. É com economias de largo crescimento. Com, inclusivamente, a prepararem, a desenharem, a negociarem uma moeda única. O que é que querem? O que é que querem? O que é que Carlos César quer? O que é que Santos Silva quer? E o que é que pensa, no caso concreto, o homem que esteve ali a dinamizar a geringonça? O que é que pensa António Costa? Para onde é que a gente vai? Este caminho é um caminho que não dá para pensar em grandes aventuras. Não dá para pensar em sonhos surreais. Pé no chão, por favor. Pé no chão.